Está gravando. Então vamos lá. Assim, obrigada, meninas, né, para quem chegou no horário. Com certeza alguém vai entrar e vai sair nesse meio tempo todo que a gente está aqui para falar sobre o nosso terceiro encontro das cunhas no online. Hoje a gente vai estar com a palestra da Gisele Santos, né, Gi? Manda um oi aí para nós, para todo mundo entender quem é a Gisele, né? Ela vai falar sobre quais os princípios que regem a nossa vida. Eu escolhi esse tema porque eu assisti um videozinho dela curto ali na internet, e eu achei que tem tudo a ver conosco que estamos dentro de um grupo, né? Por quê? Porque dentro desse grupo precisa existir princípios, né? Para poder fazer a nossa parceria, para poder fazer com que os nossos negócios deem certo. E esses princípios, eles têm que ser, eu não diria 100% igual, mas eles têm que caminhar junto, eles têm que ser parecidos. O meu princípio com a minha parceira, com quem eu vou fazer negócio, esse princípio ele tem que ser bem comum, né? Assim, bem, a gente tem que estar entrelaçado nesses princípios, porque senão é, não vai, a gente não vai conseguir ir para frente com aquilo que a gente está projetando que dê certo, né? E aí, mediante a tudo isso, eu comecei a escrever, rascunhar umas coisas aqui para o nosso grupo, e de uma forma melhor, para que o nosso grupo ele caminhe de uma forma mais positiva. Porque se a gente fala sobre empatia, se a gente está falando sobre conexões, parcerias, eu vejo que a palavra não cabe dentro do nosso grupo. Por exemplo, a gente não pode no nosso grupo ter feito manada. Não vou, aí começa, não vou, não quero, aí vem a outra, não vou, não quero, não vou, não quero, não vou, não vou. Então, assim, quando a gente vai participar de um café, ou de uma reunião, ou de algo que vai envolver o grupo inteiro e você não tem possibilidade de participar, chama a gente no privado. Chama a gente no privado, né? Por quê? Porque a gente tem que estimular as mulheres e não desestimular essas mulheres. A gente tem que estimular, porque às vezes o não dela não é um não que ela queira falar, é um não que ela vai feito manada. Ah, não vou, não vou, não vai, então não vai ter legal, não vai ter muita gente. E nesse momento, quando você pensa assim, às vezes uma palavra que a Gisele fala, por exemplo, na palestra dela, pode fazer total sentido para você e você perdeu uma grande oportunidade de estar ao vivo com a gente. Não que você não possa assistir depois e chamar ela no PV e perguntar, mas essa energia do ao vivo, do estar junto, é diferente, é totalmente diferente. Então, assim, o que eu gostaria de pedir é evitar a palavra não dentro do grupo. Não vou, não quero, não, não, não. O não serve para não colocar lá dentro do nosso grupo. Eu acho que a gente tem que começar a se reeducar nesse sentido. Por quê? Porque existe, nosso lema não é a reciprocidade. A partir do momento que você fala um não ali, você corta a reciprocidade. Você corta a reciprocidade. Então, falar sobre reciprocidade, um não cabe. Pode ser que naquele momento você não consiga, porém, chama a gente no PV. As outras pessoas têm que entender que está todo mundo na mesma parceria, na mesma vibração, que a gente está caminhando para o mesmo lugar, né? Pelos princípios, aí que a gente vai falar. Outra coisa também super interessante que eu acho que vale muito a pena, o que aconteceu com com a Beatriz e com a Eliane, né? Eu não sei qual a Eliane que está aqui agora, se foi a que se conectou, que elas colocaram ali no horto, né? Que elas se encontraram e foram tirar fotos. Isso, de verdade, meu coração aquece, porque o nosso grupo ele tem que sair do WhatsApp. Ele tem que sair do WhatsApp, ele tem que ser conectado no ao vivo, porque a gente se conecta com CPF, não com CNPJ. O CNPJ ele vem depois. O CPF que é o princípio, que é o que conecta. E dali pode surgir grandes amizades, não apenas negócios. Você entendeu? E volta a falar. Às vezes, num café, essa pessoa pega e fala alguma coisa para você que te salva ali, que te tira daquele dia triste, entendeu? Não estou falando para você parar o seu trabalho e ficar lá fazendo parceria. Não, a gente tem que ganhar dinheiro. Dinheiro vem em primeiro lugar. Infelizmente, a gente não é filantropia. A gente está trabalhando para ganhar dinheiro. Mas uma boa conexão também te gera dinheiro.
Porque você se apresentar pessoalmente para uma pessoa gera credibilidade para ela indicar o seu trabalho. Pode ser que o trabalho dela, nesse momento, não sirva para você, mas vai servir para alguém que você conhece. E você vai lembrar de quem? Daquela pessoa com quem você conversou e que te passou confiança. E muitas vezes isso pode acontecer num simples cafezinho, da gente bater um papo e conversar. Outra coisa também muito importante que a gente tem que voltar a ressaltar é: toda vez que entrar uma cunha nova, chama ela no particular, faz ela se sentir querida dentro desse grupo. Como que eu vou chamar no particular? Faz um textinho, copia e cola. A Giane tem muito isso. A Giane, quando eu falei isso para ela, ela já fechou negócio, gente, no particular. No particular, de chamar a cliente, de montar um textinho, falar com que ela trabalha, a pessoa se interessar e as duas fecharem negócio, num simples texto. Não espere que a gente colocando o link do Instagram ali, as pessoas vão entender o que você está fazendo. Não entende. O que entende é você chamar lá no particular, se apresentar, olha, nós fazemos parte do mesmo grupo das Cunhas, eu estou aqui em São Paulo, você está aí em Recife, ou você está... Porque o online faz com que a gente faça parceria também, não só o presencial. Não só o presencial. E é tão louca essa história do online que a maior prova que eu tive foi esse final de semana que eu fiz uma palestra com a... Até inclusive eu ia falar para a Andressa isso. Eu fiz uma palestra, fiz o podcast Quadri, né, com a Adriana Juliane, que é das Cunhas, e aí ela postou. E aí uma moça, a Rosana, lá de Bragança, que eu conheço ela há anos, ela é super amiga da Adriana. Então, olha só, quando ela viu nós duas juntas, ela falou assim: Ana, o que mais eu espero do universo? Ela fez a seguinte pergunta para mim: o que mais esperar do universo? Ela falou de ver duas pessoas que eu tenho muita amizade juntas. Né? Então, assim, isso é parceria, isso é conexão, porque o online está aí, a gente pode conversar, a gente pode se conectar, a gente tem que sair do grupo bom dia, boa tarde, boa noite, a gente tem que ir para cima mesmo. E, tipo assim, às vezes você tá com uma amiga lá que não tá fazendo nenhum sentido, ela tá passando por algum problema, traz ela para o grupo, não importa se ela é empreendedora, se ela é CLT, se você achar que faz sentido ela estar num grupo onde vai acolher e acolhê-la, né? E ouvir sobre o trabalho das outras, e que isso vai incentivá-la a continuar seguindo, porque mulher cura mulher, gente. A mulher, ela cura mulher. E enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente estiver focado em concorrer com os homens, a gente não vai curar nossas amigas que estão do nosso lado. Então, assim, para a gente poder fazer sentido no nosso grupo, a gente tem que nos conectar conosco aqui. Né? Assim, a gente sabe que o coletivo é difícil, que a gente vai lá para fora e vai concorrer com o homem. Isso é fato, é fato. Mas, se eu estou estruturada para ir lá e concorrer com ele, estruturado que eu digo assim, se eu estou vivendo uma sororidade de verdade, se eu estou tendo meu grupo de apoio de verdade ali, com minhas amigas e tal, eu vou muito mais forte concorrer com esse cara, entendeu? Então, assim, olhar para o nosso grupo em forma de acolhimento, né? Do dar, do acolher, do receber e da gente praticar reciprocidade. Não tem como a gente fugir disso. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Reciprocidade é até na hora que você vai no Instagram apertar um coraçãozinho no post da sua amiga. Porque nós estamos em 60 mulheres. Se a gente não conseguir apertar um coraçãozinho ali e fazer um comentário para que o post dela você entendeu? É uma coisa tão simples e vá, aí a gente não está praticando aquilo que a gente está falando aqui no grupo. Bom, então é isso, né? O que eu tinha para falar. Já são 8 horas, eu gosto de começar. Horário para mim é horário. Eu falo que uma das habilidades sociais que a gente vai falar daqui a 15 dias é sobre o horário. Isso é muito importante, a gente respeitar o horário das pessoas que estão aqui junto com a gente. Gisele, agora é com você. Quero agradecer a Gabi, a minha nora, que chegou agora no grupo, uma surpresa para mim. Obrigada, querida. Obrigada, filha, por você estar junto. Nossa, que alegria. Ela falou, eu tenho que ir embora porque eu tenho um curso, né? Ela pegou minha neta para eu poder estar aqui com vocês. E a
Primeiro, gratidão. Gratidão a esse espaço, gratidão a Bel, que num bate-papo, num café presencial, como a Ana está dizendo agora, me convidou para estar junto e fez toda a diferença para mim. Gratidão a Ana por ter me convidado. Eu quero contar para vocês que o meu maior desafio, antes de eu me apresentar, é eu falar em público, seja aqui online, seja numa palestra. E antes de eu fazer uns minutinhos antes de eu entrar, eu estou aqui com os meus rascunhos e eu pensei assim: a Bel e a Ana, as meninas sempre falam de empatia. As meninas sempre falam dessa sororidade, as meninas sempre falam de um cuidado um com o outro. Aí eu pensei assim, eu vou falar para as meninas assim, olha, eu vou pegar meus rascunhos, vou pôr para o lado, não vou olhar nada, e se eu não conseguir falar, eu sei que eu estou num ambiente seguro e que vocês vão compreender e que vai dar tudo certo, e que se depois eu precisar mandar escrito, eu vou mandar, mas eu me senti muito à vontade de poder falar isso para vocês, que essa Sim, é a minha maior dificuldade, é um desafio que eu venho curando e cuidando há alguns anos, mas que de vez em quando me pega, sabe? Eu não digo não, essa é uma escolha que eu fiz há um tempo atrás, há uns anos, eu não digo não, mas para mim é desafiador, é sofrido, é doído, é de chorar, sabe? Sexta-feira me chamaram para um trabalho, eu fui, mas me atrapalhei com os papéis, eu sempre me atrapalho com os papéis, e eu sempre prometo que na próxima eu não vou levar o papel, porque eu sei que está tudo dentro de mim. E o que sair é porque era o que tinha que sair, é o que tinha que ir para as pessoas que estão junto comigo. Então, eu fiquei muito à vontade. Falei, eu posso falar isso para elas. Eu estou num ambiente seguro, eu estou num total. ambiente empático, né? Então, Uhum. me faz uma diferença de estar no grupo das Cunhas. Eu participo de um Sim, grupo porque é outra coisa que a gente sempre fala. Todo Hum, mundo tem voz. Você todo. tem a voz. Hoje a voz é sua, a história é sua, a Uhum. vulnerabilidade é sua. Você entendeu? Quando você abre isso, nós começamos a nos abrir também, entender que também somos vulneráveis, que também temos dor, Sim, que não e, estamos sozinhas nessa dor. e é complicado, né? Eu participo de um grupo de profissionais, médicos, psiquiátricos, psiquiatras, psicólogos, e a semana passada aconteceu um fato que me doeu profundamente. Uma colega foi colocar é um grupo cristão, mas que eu fico o tempo inteiro refletindo que grupo é esse, sabe? E permaneço lá porque eu penso que a gente, em algum momento, você não tem como, às vezes você vai ter que ficar para fazer a diferença. E uma colega colocou lá, uma colega também que é psicóloga, que eu não conhecia, conheci depois que eu fui chamar, ela fez o que a Ana falou, fui chamar no particular porque precisava acolher aquela amiga, aquela colega, e ela, por ela se colocar no cuidado de homossexual, o quanto muitas pessoas ficam com algumas dificuldades, muitos profissionais, e ela se colocou nesse grupo, e dependendo das coisas que foram falando, ela foi se alterando, mas eu fico pensando, por que que não alguém nos chamar no particular, você está se alterando, sabe? Sim, está abrindo, mas ninguém fez isso. Aí eu fui conversar com ela, e aí a moça que é responsável lá pelo grupo, no final do dia, mandou uma mensagem. Tipo assim, ela ficou. Quem foi contra a moça? Legal, correto, parabéns. E os outros, tipo assim, deu uma gelada. E aí, no final, ela colocou assim: eu conversei com a Graça e removeu a Graça. Eu fiz até um vídeo sobre isso, sobre grupos no Instagram, porque aquilo para mim foi de uma violência. Você remover uma pessoa porque de alguma forma ela deu voz ali, mesmo que Ela tem tenha uma opinião. ela teve uma opinião, ela colocou uma dor dela, inclusive, né, que ela tem sofrido muita violência, sabe? Porque para mim é total violência. Então aquilo para mim foi de um foi muito terrível, né? E aqui eu falo, aqui eu sei que eu estou num ambiente seguro, porque eu Total. posso falar, eu posso dizer, né? Então eu vou manter os meus papéis aqui, mas eu penso que vai chegar o momento que seja aqui, em qualquer lugar, que eu não vou precisar de muletas, porque para mim isso aqui é uma muleta, porque me Uhum. dói, eu falo, gente, eu consigo falar, mas eu tenho medo.
né? Imagine eu, uma profissional, mas tenho, né? De dar brancos, né? Quando eu era criança, né? E vou me apresentar. Eu me Isso. entendo como uma cuidadora de gente desde que eu era muito criança. Primeiro porque eu fui cuidada. Eu fui muito cuidada, né? Eu venho de uma família muito pobre, de uma pobreza extrema. Então, do 0 aos 12 anos, a gente viveu entre morar em rua, morar em campinho, morar em cortiços, né? E em todo esse tempo, a gente sempre teve quem cuidasse, quem olhasse. Tinha os que não olhavam, mas tinha quem olhava, tinha o que abria a porta, tinha quem dava o pão, tinha quem lá na feira a gente derrubava, não denunciava a gente. Então, eu penso que eu fui cuidada tanto que hoje eu me sinto nesse papel de cuidadora. Então, de 0 a 12 anos, foi essa vida assim de pedinte, de sai daqui, mas vem aqui. Então, tinha muito disso. E eu tive um divisor de águas. Eu falo que na minha vida eu tive dois momentos de decisão muito importantes. Um foi aos 8 anos de idade, quando eu disse que eu não iria mais pegar bitucas de cigarro. Eu e minhas irmãs, todo dia, tinha que buscar bitucas de cigarro na rua, para um homem, onde a gente morava no cortiço. E no dia que eu falei para ele que eu não ia mais, eu tomei uma surra muito grande. Mas naquele dia, minha mãe chegou em casa, ela deu uma surra naquele homem e ela falou: as minhas filhas não vão mais. Então, aquele momento foi de uma decisão muito importante para a minha vida. E um outro momento também que foi de uma decisão muito importante foi aos 12 anos, quando eu falei: eu vou começar a trabalhar. Eu não quero mais pegar na rua, eu não quero mais pedir, eu vou trabalhar. Então, eu penso que eu divido isso de 0 a 12 anos. E de 12, que é quando eu comecei a trabalhar, aos 22, os 12 anos eu comecei a trabalhar, e tinha o trabalho e a juventude, onde eu gostava de dançar, mas o estudar e o ler, para mim, era referência, porque só a partir do trabalho e dos estudos eu ia conseguir sair daquela história de vida. Então, isso para mim era fato, sabe? Eu preciso trabalhar e eu preciso estudar, porque é esse o caminho. Isso para mim era um princípio, vamos dizer assim, já que a gente está falando aqui de princípios. Aí, dos 22, foi até 22 anos. Com 22 anos eu me casei e fiquei casada até os 43 anos, e numa mistura, uma vida muito flutuante entre uma alegria, entre uma vida boa, mas misturada ali com a violência física, com o ciúmes extremo. Então, esses quase 20 anos de casado foi muito flutuante, né? Nessa fase eu não podia ler, não podia estudar, que o meu ex-marido não gostava, mas eu fazia escondido. Eu fiz muitas coisas escondidas, nessa fase de casamento. Eu tirei carta escondida, estudei para concurso escondido, então fiz muitas coisas escondidas. Porque a gente faz assim, né? A gente tem o sonho, a gente quer fazer, e quando tem as barreiras, a gente quebra elas de alguma forma. Até criança faz isso e a gente adulto sabe fazer isso muito bem. Aos 43 anos, eu fui embora de casa, no dia do aniversário da minha filha, depois da festa, era aquele coisa de violência, e quando ele veio me bater, eu já vinha já uma fase falando: eu não vou suportar mais isso. E aos 43 anos, no dia 12 de agosto, dia de aniversário da minha filha, eu fui embora de casa. E isso para mim é um marco também, porque eu saí de casa numa semana, na outra semana eu me matriculei na faculdade de psicologia, e ali começou uma nova história de autoconhecimento, de fazer ali o que eu queria estudar, de buscar, de retomar a leitura, de retomar estudo. E no dia que eu fui embora, eu vim para esse apartamento e eu sentei na varanda ali. E eu senti uma paz que até hoje eu a sinto, sabe? Eu nunca me arrependi nem um dia. Na minha casa eu passei para meu ex-marido, sabe? Eu fui embora e deixei. É como se eu deixasse uma história e recomeçasse outra. E eu nunca me arrependi disso. Então, eu fui me formar aos 50 e poucos anos, que ainda tive umas paradas aí. E agora, aos 57 anos, eu estou aí começando, querendo empreender. E aí tem a questão do falar em público, não é? E retomando o amor.
porque eu penso que trabalho, família, a leitura, os estudos, o empreender e o amar para mim, junto com, é um processo muito importante para mim. Então, eu tenho retomado algumas coisas importantes para a minha vida. Então, nessa fase toda, eu já fui pajem, faxineira, já fui empregada doméstica, e hoje sou psicóloga, sou psicopedagoga, sou uma consultora e facilitadora de conflitos na empresa. Eu trabalho há 29 anos na Sabesp, a empresa de tratamento de água aqui de São Paulo, não sei se vocês conhecem, e tenho 43 anos trabalhado. E o meu maior desafio é a timidez, que não é timidez, eu tenho vergonha de falhar em público, sabe? Não sei se é por conta dos abusos, não sei se é por conta da violência. A minha psicóloga falou para mim essa semana uma coisa muito importante, que eu choro nos momentos errados, sabe? E quando eu estou muito para falar em público, às vezes eu choro, eu espero que eu não chore, que hoje mas chorar está tudo bem. Vem o choro, vem o nó na garganta, vem o branco, e eu falo, gente, por que isso? Eu me dedico, isso está tudo dentro de mim, mas eu não consigo. E aí, essa semana, numa sessão de terapia, ela falou para mim, Gi, você falou aí de coisas tão violentas, você não derramou uma lágrima. E aí você veio falar de uma questão lá da mesa do trabalho, que você está em mudança e você não está conseguindo estar em soluço. Então, é como se eu deslocasse. Eu sei muito bem disso, como profissional também, mas a gente nunca consegue se olhar da mesma forma quando a gente é olhado pelo outro e quando a gente está no lugar de ser cuidada, né? E aí eu percebi, sabe, Marcelo, você parece que você deslocou aquelas questões suas do abuso sexual, da violência com o marido, de toda aquela questão, você não, para não chorar e passar por aquilo, você deixou de lado. E hoje você chora nesses momentos errados, sabe? Então isso para mim fez muita diferença mesmo. Então eu estou aqui hoje para falar desses princípios que regem a vida, mas assim, com muito coração aberto, com muita. Tô muito bem, sabe? Tô feliz aqui. E eu fiquei pensando, gente, quantas mulheres, mas que bom que nós estamos aqui, né? E aí, para a gente começar, que princípios regem a vida, eu fico pensando assim, sobre qual ótica a gente tem que pensar, sobre qual lente que você, que eu, que todas nós, sobre qual lente a gente vê o mundo. Porque se eu não entender esse processo primeiro, eu vou ficar olhando comportamento, atitude, e eu não olho a base. Qual que é a base? Sobre qual que é a minha cosmovisão, sabe? Qual que é a minha visão do mundo? Porque é a partir dela que a gente vai estruturando a nossa vida e a gente vai entender qual que é a nossa realidade. Então, a gente cria esse quadro, é como se fosse um quadro interpretativo da vida, e aí a gente toma as nossas atitudes a partir dela. Só que a gente se a gente não olhar, não escrever sobre isso, não ler sobre isso, não refletir sobre qual que é a minha visão de vida, sobre qual lente, eu vou ficar com meu óculos aqui embaçado, achando que é sobre o que eu realmente acredito, e às vezes não é. Pode ser que é a partir do que a minha família me ensinou, pode ser que é a partir do que eu aprendi lá na escola, sabe? Pai, professor e tudo isso, né? Então, a grande questão é que, na maioria das vezes, a gente é condicionado, é como se tivesse uma percepção. A gente é condicionado a olhar, a olhar e viver a partir do que, no fundo mesmo, a gente não acredita. A partir do que os outros vão nos condicionando, porque às vezes a gente quer estar bem, né, com o outro, a gente quer estar bem com a família, a gente quer estar bem no trabalho, a gente quer estar bem com todos os amigos, e às vezes tem a dificuldade até de falar, não, eu respeito a tua forma de ver, mas eu penso de outra forma. E está tudo bem. A gente pode construir, sabe? É como se fosse dois mares se encontrando, como um horizonte. A gente vê no horizonte os prédios ali ultrapassando um à altura do outro. A gente vê os mares, o mar quando o rio quando chega no mar, de alguma forma entra no outro. Não precisa ser tudo igual. Não precisamos
ter as mesmas religiões, não precisamos gostar das mesmas coisas, a gente só precisa nos respeitar e respeitar esse outro que vem com outra história, não é? Então eu penso que o mundo não é como a gente vê muitas vezes, o mundo é como a gente é. Então eu olho aqui, é até aquela história que tem que a janela tá suja e a moça fala, nossa, olha aquele lençol que tá sujo lá fora. Vocês conhecem? Essa história, a moça Uhum. está estendendo roupa lá no quintal e a vizinha fala que, nossa, você viu aquela a vizinha lá? Olha a cor dos lençóis dela, tá tão embaçado, tá tão sujo ainda, tão encardido. Aí o marido vai, pega e passa um pano na vida dela e fala, bem, não são os lençóis da vizinha, é o nosso vidro aqui que está meio embaçado, que está um pouco sujo. Então eu fico pensando que o mundo está sendo daquela forma e o mundo não está sendo, o mundo está da forma que eu estou vendo, né? E isso vai determinando as nossas ações, vai determinando as nossas escolhas, e o que a gente pensa sobre família, sobre dinheiro, sobre amigos, sobre trabalho, as nossas percepções sobre todos esses pilares da nossa vida passam por esses princípios, por essa forma que a gente tem de ver esse mundo, né? E aí a gente fica pensando, talvez seja só as minhas atitudes que importa sim as minhas atitudes, o meu comportamento, mas se eu não olhar qual que é a minha essência, quais são o que eu acredito realmente como uma cosmovisão, eu vou ficar mudando o comportamento, só que eu não mexo na minha essência. É como se eu vou a partir das minhas percepções, mas eu estou com um paradigma errado. É como se eu tivesse com um território, eu tenho um território, eu sou um território, mas eu estou com um mapa errado da vida. Sabe, eu quero ir para o Rio de Janeiro, mas estou com um mapa lá de São Paulo. Por quê? Eu estou olhando só o externo, eu estou a partir de uma imagem pública, a partir de uma influência de outras pessoas, a partir da aparência, que tudo isso faz parte, mas eu não posso trilhar a minha vida sem ter assim muito formado quem eu sou, para que eu vim, sabe? O que eu acredito, quais os meus valores, sabe? O que eu estou fazendo aqui, como eu posso servir, sabe? Eu tenho que ter isso dentro de mim, elaborado ou ir elaborando, porque a gente fica achando que tem que estar pronto, né? Não, a gente vai ficando pronta, a gente vai se agregando, né? Eu coloquei um princípio aqui até que para mim é muito importante nesse grupo, que é esse compartilhar. Parece que a gente está se estendendo de uma Uhum. forma que a gente está crescendo. Então, a gente vai sim se formando a partir desse outro, a partir desse olhar do outro, mas não esquecendo quem eu verdadeiramente sou. Isso é sempre uma construção, né? Então, esses ambientes de influências que às vezes é até silenciosa, sabe? A minha família, como que era a minha família? Muitas coisas eu trago da minha família, mas eu não preciso trazer todas as regras da minha família. As regras da minha mãe ficou lá. Eu posso criar outras regras, né? Quando a minha filha agora está lá na casa dela, às vezes eu quero dar o pitaco e às vezes ela fala, né? A minha nora mesmo que está aqui, um dia ela falou para mim uma frase que ficou assim guardada no meu coração. Gi, eu sou a esposa, porque eu queria ir junto num trabalho com meu filho, e ela me falou aquilo, e eu falei, opa, caiu uma ficha, ela é a esposa. Eu tenho que me colocar no meu lugar. Eu sou a mãe, mas a mãe deixou de ter a importância na vida dele, agora é a esposa. Eu tenho o meu papel, mas o meu papel não pode invadir o papel da esposa, né? E aquilo, quando a Gabi me disse aquilo, foi de um valor para mim que eu nunca esqueço. E ela também se posicionar, eu sou a esposa dele, eu que vou. E tá tudo bem. E eu aprendi, porque às vezes a gente pensa que só aprende com os mais velhos. Não, a gente aprende muito com os mais novos, com as crianças. Eu tenho 4 netos, o Gabriel, a Giovana. A Giovana é a filha. Nem falei dos meus netos. Gabriel, Gustavo, Giovanni e Maria, a mais novinha. E eu aprendo demais com os meus netos.
Eu tenho o Wesley e a Giovana de filhos, a Gabriela, que é nora, o Malco, que é genro, e eu aprendo demais com eles. Então, o quanto esse ambiente familiar, se eu também não colocar alguns limites, entender quais são as regras do grupo familiar e quais são as minhas regras, isso começa a invadir. E se os meus limites forem invadidos, e às vezes isso acontece, e se eu não olhar para isso, chega uma hora que a gente não dá conta. E aí vem aqueles rompantes da gente, não é? E até de romper relações por conta disso. A gente fica pensando o quanto a escola constrói isso, o quanto religião. Eu sou cristã, não é? Minha cosmovisão é cristã, minha nora e meu filho são espíritas. Eu tenho amigo que é ateu, que é um amigo querido, que é o meu gestor. Eu tenho amiga que é budista, porque eu também já fui budista. Então, eu não desconstruo o que eles falam. Por mais que às vezes você quer que, vamos lá na minha igreja, você quer isso, mas eu preciso entender que eu não posso invadir o outro com a forma que eu vejo o mundo. Eu tenho que estar sempre refletindo sobre isso, mesmo quando eu tenho atitudes que eu vejo que não está sendo legal, né? Então eu penso que o quanto religião espiritualidade é uma coisa, a religião é outra, e quanto isso é tudo misturado, misturam-se a religião com a espiritualidade, com as terapias integrativas, e viram uma coisa assim que as pessoas querem ter razão. Elas não querem se unir em prol do vamos fazer o bem, sabe? Eu já estive com a minha filha 2 noites sem dormir e fui fazer um reiki e tomar coisa. Minha filha saiu dormindo de lá, sabe? Como é que eu vou desacreditar de um processo desse, de estudo, de tantas coisas importantes, não é? Então, tudo isso, e uma coisa também que eu vejo, o quanto o espelho social também tem muitas projeções na nossa vida. Só que o espelho social, a forma que o outro nos vê, ele muitas vezes vem carregado dessa falha do outro, das opiniões do outro, sabe? Das dores do outro o tempo inteiro. E às vezes a gente toma aquele espelho como nosso. Parece que eu sou aquilo que ele está dizendo. Só que a gente tem que ver até que ponto ele está dizendo de mim ou ele está misturando com quem ele é. Porque acontece também. Às vezes a gente fala até por bem, a gente acha que é bem, que é conselho, mas conselho invadindo, sabe? Conselho para entender que o outro ele está se abrindo comigo, eu estou mais julgando ou eu estou querendo dividir o peso com ele? Sabe? Porque às vezes eu quero aconselhar, mas o conselho vem tão carregado que é melhor nem falar nada, não é? Então, eu penso que tudo isso a gente vai percebendo, né? Vai olhando, vai tateando, vai ajudando uma outra, porque a gente não consegue ver tudo sozinha. E aí, quando eu trago assim, qual que é a minha cosmovisão? Deixa eu voltar aqui, senão eu me perco. Ô, Gia, posso fazer um comentário? Pode, claro! Vamos me Você parando aí sabe na hora que que quiser. Você sabe que primeiro uma historinha, né, que eu li no, que eu acho que faz total sentido, que combina aí com o que você está falando, que é Sim, naquele livro Segredos da Mente Milionária. Sabe esse livro? Segredos da Mente. conheço. Sim. Então, ali fala da história do peixe, né? Um dia o Hum, casal, a moça foi fazer um peixe, ela pegou, cortou a cabeça, cortou o rabo e pôs para assar, né? hum, Pôs para assar. Aí o marido dela virou e falou assim, mas amor, eles estavam recém-casados, tudo bonitinho. Aí falou assim, amor, mas por que que você jogou o rabo, jogou a cabeça? Você poderia ter colocado o peixe inteiro e tal. Ela falou assim, eu aprendi assim com a minha mãe. Ela falou assim, então, eu vou fazer assim. Aí um dia ele chegou para a sogra dele e falou, sogra, por que que você corta e faz assim, 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 assado? Ela falou assim, eu aprendi com a minha mãe. Ela falou, eu vou fazer isso. Aí ele foi na avó. E perguntou, vó, assim, por que que a senhora corta o rabo, né, e a cabeça do peixe, né? Porque sendo que tem partes que é gostosa, tal. Ela virou e falou assim, meu filho, antigamente a gente não tinha panela grande. Então o peixe não cabia inteiro dentro da panela. putz, O motivo não tinha esse panela grande para pôr o peixe, então eu tinha que cortar o rabo e a cabeça e ficar só com aquilo ali, entendeu? Então foi assim que eu aprendi, foi assim que eu passei para minha filha e foi assim que
A minha filha passou para a minha neta, né? E hoje ela tem um negócio desse tamanho, ela pode pôr o E ela peixe continua cortando a inteiro, cabeça. inteiro, para poder assar, né? Mas mudar esse padrão que é a história, né? E eu falo, quando eu conto essa história, eu penso em mim. Por exemplo, hoje eu não preciso mais me matar de trabalhar da forma que eu me matava antes. Não que eu não trabalho, mas assim, mas antes era de domingo a domingo, das 8 da manhã às 8 da noite, né? A Andressa está aqui, ela sabe. Quem trabalha em farmácia. Era de domingo a domingo, sábado, feriado, enfim, era toda aquela loucura que vem. Mas isso impregnou tanto no meu DNA que às vezes quando eu estou na minha casa, em frente ao computador, atendendo, e na hora que eu desligo e vou para minha casa, eu falo, gente, mas que fácil. Será que eu estou brincando de trabalhar? Por quê? Porque no meu DNA ainda tem aquela, sabe assim, você ganhar o dinheiro duro, Sim. na dureza? Então, assim, são coisas que eu olho, que regem minha vida, que eu tenho que trabalhar isso e muito. Para quê? Para eu não me sentir inútil, às vezes. De ver o outro lá se matando de trabalhar e eu estou num ponto que eu não preciso mais, preciso trabalhar, mas não desta forma, você entendeu? E às vezes eu fico me culpando, me julgando, você acredita? Me chicoteando. Acredito, porque a culpa é o tempo inteiro, a gente fica com chicotinho, né? Hoje a minha terapia, inclusive, foi sobre isso, porque eu falo, gente, eu não consigo ficar sem fazer nada, mesmo trabalho igual uma louca, e aí, assim, estou sempre buscando, e aí ela falou, você não se dá o direito, Gi, se dê o direito, sabe? Se olhe, se veja com o direito de não fazer nada. Me Uhum, recomendou até aquele livro, o ócio, esqueci o nome, está anotado. Você sabe que isso que você trouxe, Ana, é muito importante, que no sentido assim, diz que tem uma pesquisa, eu já vi essa pesquisa, o quanto filhas elas vão assumindo as coisas das mães sem questionar. Desde o sabão em pó, a marca do sabão em pó, o detergente, a forma de cozinhar o peixe, o jeito de limpar a casa, o jeito de estender roupa, o jeito de criar filhos, né? uhum, Quanto a gente vai assumindo isso do outro sem questionar e repetindo padrão, e repetindo padrão. Aliás, uhum. isso na clínica é o que mais acontece. O quanto a gente vem tentando desconstruir esse padrão que as pessoas vêm trazendo, sem questionar, porque ele está embutido na gente. Não é Uhum. fácil a gente mudar o padrão, precisa muita consciência o tempo inteiro, né? Toda hora. Toda hora. Toda hora, Exato. principalmente quando alguém fala assim para mim, nossa, hoje, mas eu trabalhei tanto, mas amanhã eu mereço descansar. Eu falo, nossa senhora, meu Deus do céu, eu não tô nesse sol, não tô nada, tô aqui. Será que eu não mereço? É muito, é Então é muito. esse trabalho que a gente tem que fazer. Sim, sim. E responder as questões da nossa vida, né? Para a gente descobrir qual que é a visão da gente, qual o que que eu realmente quero, o que para mim faz sentido na vida, é dessa forma que eu quero viver, não é dessa forma, a gente tem que perguntar algumas coisas. Eu me pergunto, e as perguntas que eu me faço, nem sempre é a mesma pergunta que a Ana vai fazer para ela, não é a mesma pergunta que a Beth vai fazer, que a Bel, que a Ariana, que a Andressa. As perguntas são diferentes muitas das vezes, ou a forma de perguntar, ou o tempo que se pergunta. Às vezes Uhum, não se pergunta com 57 anos, outro é com muito jovem, está se perguntando, e aí, para que é a vida, sabe? Então, a gente não tem que ficar nesse comparar o tempo inteiro com o outro, porque nós somos totalmente seres únicos. E tudo que a gente viveu vem influenciando na forma da gente conduzir a vida. Então, as perguntas uhum, que eu pergunto para mim, da minha origem, qual o sentido do meu propósito, às vezes propósito para mim é uma coisa, para a Ana é outra, e se a gente aprofundar um pouquinho mais, às vezes a gente vai perceber que estamos falando da mesma coisa de forma diferente. uhum. Estamos acreditando, às vezes, no mesmo Deus de forma diferente. Estamos cuidando de, sabe? Só que a gente quer, às vezes, da mesma forma, com a mesma palavra, no mesmo tempo, e não é. E não se respeita isso, a gente não
não se respeita na forma que a gente é e, por consequência, não vai respeitar o outro. Não tem jeito de respeitar o outro. Porque como que você vai se respeitar o outro se você não consegue se respeitar a si mesmo? Não consegue Uhum. olhar os seus princípios, quais são os princípios que regem a tua vida? A gente não consegue respeitar uma placa de trânsito. Muitas das vezes tem que estar ali, sabe? Coisa simples a gente não consegue respeitar. Tem que estar alguém E ali não sempre consegue de esperar olho. uma pessoa no elevador, isso não me conforma, Nossa, muito. não é? Muito. É coisa assim, quer chegar primeiro o tempo inteiro, não é? Como Uhum. chegar É isso, primeiro quer em ser primeiro o tudo. tempo inteiro. Eu falo assim, quer ser primeiro o tempo inteiro, quer ser a vítima da situação, né? Comparado com o outro, tipo assim, principalmente nessa história do trabalho, que é o que me pega. Que só eu trabalho muito, porque eu trabalho isso, porque eu faço isso. E aí eu falo, nossa, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo da minha vida então que eu não estou lá na labuta? Mas aí vem uma vozinha e fala, mas quanto tempo você não ficou na labuta? E uma coisa que a gente também quer, a gente quer que o outro adivinhe o que eu preciso, a gente quer que o outro Uhum. adivinhe o que eu quero. É tão simples às vezes falar, né? Eu poderia ter falado para a Bel lá do aniversário, né, Bel? Bel, você não vai colocar lá meu nominho lá no grupo? E gratidão por depois vocês fazerem. Até falei para ela, carinho e amor, vem em qualquer tempo, nunca cheguei atrasado. Uhum. Mas a gente não fala o que a gente está pensando muitas das vezes. Tem tantas formas legal de falar, não é? Eu vejo a Ariana aí com esse chinelo e traz coisas tão legais, o jeito que ela, sabe, ela encontrou um jeito de falar, é assertivo, mas do jeito dela. É do jeito dela. Então, eu acho que é isso que a gente não, a gente quer que o outro É, adivinhe o que eu quero, que o outro adivinhe o jeito que eu sou, que o outro adivinhe do que eu não gosto, do que eu não tá. gosto, sabe? E aí vira o peixe, fazendo todo dia, É. ou você faz a comida para o outro de um jeito, Gente, achando que o eu outro tenho que está pegar minha gostando, filha, porque ela estava trancada ali, ah, desesperada. bonitinha. Então a gente fica muitas das vezes fazendo aquele prato, achando que o outro está adorando e o outro não gosta, e aí não sabe falar que não gosta, né? Então, o quanto a gente não pergunta para o outro, ou não fala, não é? Você está Uhum. gostando? Está sendo bom? Não está sendo bom? Esses dias nós estávamos conversando sobre isso no meu trabalho, e uma colega minha falou, ela conhece um rapaz que é estrangeiro. E ele falou assim, brasileiro é tão estranho, não trabalha aqui, fala se tá bom, se tá ruim, mas depois que acaba a reunião, gente, isso é verdade. A gente não consegue falar assim, olho no olho. Aí quando sai, o assunto vem. O assunto só vem depois que acaba, sabe? Então, o quanto para a gente também ter essa visão de mundo construída, a gente precisa aprender a falar com o outro. E quando não deu certo a forma de falar, a gente vai rever a forma de falar e vai falar de outro jeito, não é? Então, assim, essas perguntas, a gente tem que ver quais perguntas eu me faço, quais perguntas eu faço para o outro, qual pergunta eu faço para o mundo, qual pergunta eu faço para o que eu acredito, como sendo um ser maior, se eu acredito ou não, para que essas coisas vão sendo construídas, não é? Eu estou fazendo um exercício de colocar no caderno quando acontece alguma coisa que mexe comigo, qual o sentimento que veio e qual o pensamento que veio. Para que eu enxergue essas coisas, para que eu consiga falar sobre os meus sentimentos, porque eu tenho dificuldades para falar dos meus sentimentos, eu tenho dificuldades de falar dos meus pensamentos, eu tenho dificuldade de nomear isso. E aí eu estou fazendo esse exercício de escrever sobre, para que eu veja, ó, aquele dia eu senti a mesma coisa, então talvez é ali que está o problema. Então, o que eu fico pensando é isso, que a gente tem que pensar em perguntas, perguntas importantes, sabe? De origem, de sentido, de moralidade, sabe? Como eu devo viver? O que eu acredito que é uma forma legal de viver, sabe? Como que é a minha cultura? Eu conheço a minha cultura de onde eu vi, de onde eu venho. Eu fiz um trabalho há uns anos que é lá na África, que chama Bonecas, o projeto. Conheço, bonequinha, né? Conhece a Bonecas? Conheço, Trabalho maravilhoso, né? E conheço. como começou a Bonecas? A Michele, que é a psicóloga que trouxe esse trabalho, o marido dela foi fazer a missão lá na África, e quando ele mandava as fotos para ela,
ela via assim, os meninos rodando qualquer coisa para moleque, eles viram bola, né? Os moleques ali rodando a bolinha deles, os homens debaixo da árvore e as meninas, as mulheres todas trabalhando desde pequenininha. E aí ela falou para ele, você nunca me manda foto com as meninas trabalhando e as mulheres, aliás, brincando, estão sempre trabalhando. E aí ele falou que lá naquela cultura as meninas, desde muito pequena, tinham que trabalhar. E com 9 anos, inclusive, essas meninas tinham que perder a virgindade. E com quem que perdia? Ou com o pai, ou com o irmão, ou com algum que esse homem escolhia, elas tinham que já virar mulher. E aí a Michelle, ela tinha tido um sonho que demorou 20 anos para se cumprir. Ela E teve um outra sonho. coisa, só complementando essa história Sim, da África, que é é, muito importante também lembrar, que as sim, meninas com 9 anos, elas perdem a virgindade e elas são mutiladas, né? Elas não mutiladas, podem ter orgasmo, elas não podem ter mutiladas, tesão, exatamente. e elas é tirado o clítoris delas. Sim. E aí o que a Michelle fez? A Michelle, ela queria, ela como as meninas não brincavam, criar uma forma, né? Aí ela teve um sonho, depois de 20 anos se cumpriu com essa boneca. A boneca a gente ficou, eu fazia um trabalho numa ONG de idosas e uma parte a gente fez lá. Hoje, acho que o país todo e outros países fazendo as bonecas. A boneca era assim, elas não tinham expressão. Porque imagine, quem dava expressão para a boneca era a menina. Se ela estava alegre, ela dava expressão de alegria. Então, porque você imagina, você está com o coração apertado e um outro sorrindo, dando gargalhada, né? Então, o rosto não tinha expressão. A menina ia colocar ou o sorriso ou a lágrima, sabe? Essa boneca, ela tinha um cheiro, que eu não me recordo agora o nome, mas era um cheiro que a gente sabe, vocês inclusive que são terapeutas, sabe o quanto cheiro, isso às vezes a vida inteira você vai lembrar daquela primeira boneca, e talvez única. Então tinha esse cheiro. Essa boneca, ela tinha calcinha para dizer da segurança, do autocuidado, da palestra. Não, precisa dessa proteção. Não é qualquer um pôr a mão. Tinha bolsinho, sabe? Então foi toda uma construção. Tinha o cabelinho que foi feito de uma forma muito parecida com o cabelo das meninas, né? Então, assim, o quanto aquela cultura foi sendo transformada a partir das palestras da Michelle e de todo aquele grupo, mas precisou de um processo, de um tempo para aquilo acontecer. Não é de qualquer jeito, não é chegando invadindo aquele espaço e falando é assim que faz, é assim que eu acredito, que ia conseguir ter uma voz ali, não é, Ana? Precisou ter Uhum. esse tempo, explicar cada coisa, precisou palestra para aqueles homens, para aquelas crianças, para que isso pudesse acontecer. Não é uma invasão de espaço que é do outro, uma cultura do outro, com a sua cultura, porque a sua cultura é certa. Foi igual agora na pandemia. Na pandemia, eu lembro de uma história das indígenas que me marcou muito, que morreram as duas crianças e descobriram que elas tinham sido enterradas. Só que nessa cultura, eles demoram mais de 2 anos para enterrar, porque precisa passar por todo o processo, todas as aldeias vinham conhecer tudo. Para a gente é ultrajante um corpo do ente querido da gente ficar sem enterrar. Para eles, ultrajante é enterrar. Então, assim, o quanto a gente invade o outro e a cultura do outro, e a perspectiva do outro, porque eu acho certo, é o meu certo que vai imperar, vai imperar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não é? Porque, por isso que a gente acha que é importante a gente ver o significado das histórias humanas, entender o que é certo e errado para mim, mas entender o que é certo e errado também para o outro, de alguma forma criar, igual você falou aí, criar formas assertivas de lidar num grupo que seja bom para todos. Eu acho que Uhum. não tem como num grupo a gente não ter isso, não é? E todas essas respostas, ela vai mudando quem a gente é, o quanto a gente consegue interagir, né? Interagir ali e criar realmente, eu nem falo regras, eu falo princípios mesmo que sejam valorosos para todo mundo, não é? A gente já está Psicologia, em. eu acho que aí Oi. também caberia uma palavra que é o respeito, Hum, né? Por sim. exemplo, o respeito. Quando eu falo que se eu olho isso aqui e vejo que no meu ponto de vista isso aqui é azul e você fala assim para mim, nossa, Ana, isso aqui é amarelo, entendeu? Eu não tenho direito de impor que é azul e nem você impor que é amarelo. Sim, sim. A gente Porque tem para que chegar você num é comum amarelo. acordo.
Para você, é É, amarelo e acabou. exato. Então a gente tem que chegar num acordo disso aqui, Sim, para a gente poder. Porque não, é que nem eu falo, não existe certo e errado. Tá tudo bem, tá tudo bem. O que eu vejo que são coisas que, a partir do momento que você pratica, quando você olha, principalmente quando você olha com princípios, e vai prejudicar o outro, a partir sim. do momento que você tem um princípio e que está esse princípio, ao seu ponto de vista, está prejudicando o outro de forma física, agressiva, ou mesmo em palavras, aí eu acho que já sai fora, Assim fala. né, do que é um princípio de ponto de vista, Sim, sim. né? Eu coloquei aqui alguns princípios que são para mim, mas eu quero escutar também Uhum, de vocês, de todas nós, o que é um princípio para cada uma. Eu acho que é uhum, importante a gente colocar isso, não é? O que eu coloquei aqui são coisas assim que para mim é importante. Por exemplo, o princípio da mesa. Para mim é importante, porque na mesa, para mim, cabe todo mundo. Mas não precisa estar todo uhum, mundo na minha mesa. Tem gente que vai estar na mesa da Ana, porque se interage mais uhum, com a Ana, sabe? Então a gente pode ter muitas mesas, mas mesa para mim é um princípio. Princípio no uhum. sentido assim, sozinha a gente não Não chega a consegue lugar viver, nenhum. não chega a lugar nenhum. Então na mesa ali vai ter tomate, vai ter laranja, vai ter pera, vai ter. A mesa é multiforme. A mesa é Uhum, colorida, a mesa pode sim. Tem gente que vai deixar essa salada, não vai comer, mas vai comer da outra. Então, para mim, é um princípio eu ter uma mesa onde os meus amigos, a minha família, sabe, pessoas que eu gosto, tá junto. E às vezes vai ter na uhum, mesa pessoas que eu não gosto, mas eu tenho que estar junto ali também, porque com elas eu também aprendo. Eu vou estar em algumas mesas que às vezes eu falo, nessa mesa aqui, ó, não vou ouvir mais, mas eu tenho que ver o que eu tirei de aprendizado. Então, para mim, mesa é um princípio. Pai Nosso, para mim, é um princípio, porque se é pai, para mim já é, falo, gente, se é pai, não é senhor, é pai. E se é nosso, eu uhum, falo, é pai, é meu, é pai da Ana, é pai da Bel, é pai da Ariana. Então, para mim, Pai Nosso é um princípio. Quando a gente escuta e lê a oração do Pai Nosso, que é a que Jesus nos ensinou, é uma oração tão abrangente, tão coletiva, sabe? Que tudo que diz de ser humano ali está escrito nosso. Tudo que é de Deus está escrito um, porque é único. E é assim como eu vejo. Mas o que é do ser humano está escrito nosso. Então, eu uhum, entendo, para mim, isso é um princípio. Não precisa ser para todos. Imagem e semelhança, para mim, é um princípio, porque eu acredito que nós fomos planejados, eu acredito que somos a imagem e semelhança de Deus. E se somos a imagem e semelhança de Deus, o que que eu estou refletindo? Então, eu tenho que estar sempre ali. O que que eu estou refletindo? Sabe? Quando eu vejo que não está legal, gente, você precisa melhorar, sabe? E tudo bem, você está em construção, sabe? Ser integral, para mim, é um princípio. Eu preciso cuidar do meu corpo, alma e espírito, porque está integrado. Não dá mais para se falar assim, ah, não, vou cuidar só do meu espírito e deixa o corpo se acabar. Não dá, eu preciso uhum, cuidar da minha alma, dos meus pensamentos, das minhas emoções, eu preciso me acolher nessas emoções, né, de alguma forma. O princípio aqui que eu coloquei da dilatação, da expansão, que é as cunhas, para mim, quando eu falo desse princípio, eu vejo as cunhas, sabe, multiplicando cada vez mais, expandindo, sabe, e uhum, fortalecendo, né? Esse ser sustentável. Eu preciso respeitar a diversidade de cada uma aqui que é de um jeito, de é, gênero, de toda a gênero, sabe, é. diversidade que tem. E como que eu vou, não vou respeitar isso, sabe? E o princípio do amor, que para mim é o principal. Eu fui criada com uma mãe que ela dividia a balinha, a gente estava na rua ali, mas ela nos ensinou a amar a partir da forma que ela nos amava. Então eu falo, gente, para mim o princípio maior é o amor, né? E é isso, eu queria escutar agora de cada uma também o que é um princípio, como que vê isso, o que pensa. A gente tem um tempinho aí que dá para fazer isso, Fala aí, aí quem está do seu Cristiana? lado. Libera o microfone, Bel. A Andressa, as meninas, a Elizabeth. Quem quer falar? Quem quer falar? Oi, Gisele, vou começar eu aqui, depois das meninas. Por favor, Sim, gente, vamos colocar aí, né?
Sabe que você falou uma coisa muito assim, a Ana falou uma coisa muito assim, sobre trabalho, né? Uhum. E ali no meu mapa cabalístico T4, em tudo quanto é lugar que significa trabalho, eu sou uma pessoa que eu conheço trabalho desde os 13 anos de idade, porque a minha mãe me colocou para trabalhar, ela falou que eu não seria como ela, né, que dependia financeiramente do meu pai, e acho que isso traz a nossa geração, né, traz isso, né, porque Sim, foi uma geração assim, que não vou ser aquela, né, que ficou do lar, então eu vou trabalhar, né, e isso fica muito ainda no nosso DNA, na nossa criação. Então, quando a Ana fala que ela se cobra, é porque isso tá na gente. Então, a gente sim, carregou isso na nossa geração aí, né? Com essa criação que nós tivemos, de uma criação mais, com mais liberdade, né? E, sim, assim, com mais poder de escolha, né? E realmente a nossa geração acho que veio aí para transformar muita coisa, depois de nós, muita coisa nova chegou, e às vezes eu também pego isso, né? Porque o que eu preciso melhorar muito na minha vida, né? É assim, eu só me sinto como a Ana, quando eu estou trabalhando muito, é que eu estou me sentindo útil. E não precisa ser assim. Isso é um processo, né? De aprendizado, né? Como a Rita ali uma vez disse, né? Fazer um pouco de dolce far niente, né, de ficar lá de Eu não- boa, poder aproveitar também um pouco a vida, né? Um dos princípios que eu trago para mim, assim, da criação que eu tive, porque assim, eu vejo, né, tantas histórias como a sua, que é uma história emocionante, muito tocante, né? E a gente, eu também fui muito amada, né? Eu também fui muito amada. Eu tive pais amorosíssimos, né? E isso eu levei para a minha vida e a gente começa a descobrir alguns dos nossos princípios, o que é bom para a gente, os princípios que a gente carrega, como você disse, às vezes muito jovem ou às vezes numa certa idade. E para mim, depois da pandemia, foi um divisor de água. Eu descobri realmente o meu propósito na vida, que é servir, né? E eu questionei muito, durante muitos anos da minha vida. Eu só sei trabalhar e só sei fazer isso, né? E depois de certo tempo, eu descobri que eu não estou minha missão nessa terra, que é servir, seja lá de que forma for, né? Então, hoje eu tenho, eu sou aquela que eu sou uma pessoa totalmente diferente dos meus 30 anos, né? Onde eu ia com, com a perna no peito, assim, das pessoas, né? Então, assim, é muito interessante a transformação que a gente tem a possibilidade de viver, né? Durante a nossa jornada. Aqui, de descobrir que realmente a gente está aqui para fazer, né? E hoje na rua, quando eu vejo lá, eu abro, eu acho um barato, porque assim, o que eu aprendi, né? O que eu tento fazer um pouquinho, né? Eu acho que gentileza gera gentileza, então quando eu estou no farol e as pessoas, eu vejo lá as pessoas no frio, na chuva, né? Antes eu não pegava o papel. Mas daí eu falei, não, gente, essa pessoa está aqui no farol, ela está trabalhando. Então, assim, geralmente é mulher, né, que distribui. Daí eu abro Uhum. o vidro, pego o papel, falo, ai, maravilhosa, bom dia, tudo bem? Elas ficam assim, ó, né? Daí uma fala, ai, obrigada, porque você pegou o papel. Então, assim, acho que um pouquinho só de gentileza para mudar o dia de alguém, né? E eu levo sim. isso comigo mesmo. Então, só um pouquinho só, a gente vai fazendo e vai crescendo, né? Mas parabéns aí pela aulão de hoje, né? Maravilhoso, parabéns. Eu acho que, nossa, foi maravilhoso e palestras e palestras e palestras, viu, Gisele? Estão marcadas aí por vir, viu? Parabéns. É verdade, Quem vai verdade. mais E aí, falar? meninas, quem mais quer falar? Eu A quero falar. Fabi? Ah, Eliane, então vai, Eliane. Ela, Quero. Vi. Quero. Boa noite para Boa todas. noite. Gia, eu me emocionei muito com a sua história no começo, né? Pela sua força, pela sua resiliência, né? E o princípio que eu trago para todos também é que é resiliência, né? Minha vida, a capacidade que a gente tem de se transformar, né? E de mudar a vida, mudar nosso propósito, ter uma vida, daqui a pouco se transformar e ter outra vida, né? Eu fiquei viúva aos 38 anos, né? Com uma filha de 6 anos para poder criar, e me perguntava o que que eu vou fazer da minha vida agora, né? Eu já tinha minha formação, já tinha meu trabalho, que eu trabalho hoje ainda, mas eu não tinha perspectiva assim, sabe, de fazer, ter uma outra carreira, eu não me via da maneira como eu me vejo hoje. Se eu falar para vocês, nossa, 6 anos atrás eu não me via da maneira como eu me vejo hoje. Então, assim,
é transformador, sabe? Você está num grupo como esse, você fazer palestras, você ter uma outra especialidade, você poder trabalhar de outras maneiras, transformando vidas, ajudando pessoas, é transformador, né? A tua história também você passou a transformar depois que você passou por tantas coisas, né? Cada uma teve uma mudança de vida no decorrer da vida e o quanto isso foi importante para todas nós. Acho que É, parabéns, e a tua história é muito linda, muito bonita, e acho que todas aqui também, né? O sentido de Cunhas é essa resiliência, é respeitar, esse respeito da transformação que cada uma busca agora, nessa faixa etária da vida, que muitas já passaram pelos 30, estão chegando nos 40, 50, estão fazendo o que gosta agora, né? Agora eu estou fazendo algo por mim, eu estou me olhando, eu estou me valorizando. Qual que é meu propósito agora? Acho que nessa fase da vida a gente entende o nosso propósito, fala, não, agora eu vou fazer o que eu quero fazer. E acho que é por Porque, aí, gente. Eliana, parece que a gente, quando a gente está trabalhando com o que a gente gosta, parece que a gente está brincando, né, de trabalhar, né? Não É, parece que a gente está naquela senzala que e é muito gostoso. É muito, é, muito gostoso, é muito gostoso. é Parabéns, isso parabéns mesmo. para todas aí. que legal. É Resiliência é isso uma mesmo. coisa que você trouxe, que bom que você trouxe. Muito bom. É isso aí. Otávio, você não vai falar nada, se apresentar, você Nem vai mais falar? sumida. Lógico que pode Oiê, falar, se apresenta, todo mundo quer ver sua carinha, você está lá no grupo, ainda não teve a oportunidade de aparecer nos nossos encontros. prazer, meninas, é um privilégio e foi uma lição aí para mim, viu? Muito, muito obrigada por compartilhar da sua história. E como você comentou, o seu princípio é uma mesa, né? A resiliência, que para mim, eu me considero uma mulher muito resiliente, mas eu vou falar um pouquinho do meu princípio, que é o respeito. Eu não preciso gostar, eu preciso respeitar. Eu não preciso estar com aquela pessoa, mas eu preciso respeitar o espaço dela. Então, a cada dia eu vejo que o respeito nos faz ser diferente e nos faz alcançar patamares que você nem imagina, porque eu não preciso me igualar, eu não preciso estar sentada, mas eu preciso respeitar. E como você comentou da religião, a religião é o amor ao próximo, o respeitar, e é a base de tudo. Então, eu sou a Tabita, meninas, é um prazer estar com vocês. E uma coisa que eu vou sempre falar, eu vou respeitar cada uma, porque eu respeitando, eu vou estar com vocês, e o principal, eu vou me adequar às regras, né? Porque eu acho que o respeito é um princípio que gera regras. E uma vida sem regras, isso ela não vai para frente. E nem sempre Verdade. as regras é aquela que a gente gosta, mas eu acredito que quando a gente tem essa regra e respeita a regra, a gente faz a nossa vida ser diferente e a do próximo. Porque quando a gente respeita esse 1%, faz diferença no nosso dia a dia e ser o nosso diferencial, né, meninas? Então, o meu É princípio verdade. nessa noite é o respeito e eu espero compartilhar muito com vocês e parabenizo ao grupo e agradeço o aprendizado que eu tive hoje, que é uma lição de vida. E você não é tímida, viu? Pelo amor de Deus. E eu vou ser solidária. Eu choro por tudo. Então, se eu chorar um dia no encontro com você, você me dá a mão. Amor e chora junto. Eu Ai, choro. Então, o meu princípio nessa noite é o respeito. Ela nos faz toda a diferença. Olá, não, é verdade. Beth, Eu também acho que Andressa, respeito. Boa Beatriz. Quem vai noite. falar? Ariana. Olá, deixa eu colocar aqui a. Eu acho você Olá. linda. Eu vejo você nas fotos, já acho linda nos podcasts. Quem? Tá falando de você, É você. Ariane. Eu? Tá falando de você. Obrigada. Falar obrigada porque não pode recusar elogio, né? Mas É lógico, eu sou recebo. tímida. Eu Sou, recebo. sou tímida também, tá? A gente viu, É sério. Eu abri para falar exatamente isso. viu no podcast. É sério, gente. Porque existem alguns tipos de timidez e a gente desenvolve habilidades, mas eu sou muito tímida, eu tenho uma timidez absurda. E eu desenvolvo algumas técnicas para não parecer essa timidez. E são tudo técnicas, porque eu tenho um lado muito tímido, e se eu deixar
a minha timidez me dominar, eu fico sem conversar com ninguém, eu chego num ambiente, eu não converso. Para vocês terem uma noção, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei 2 meses sem conversar com ninguém. Vocês conseguem imaginar uma pessoa como eu, sem falar com ninguém durante 2 meses? Então, assim, todas as habilidades, elas podem ser desenvolvidas, e eu fui desenvolvendo técnicas para essa timidez. Então, assim, eu entendo a Gi quando ela fala que ela é tímida, né? Porque eu tenho a minha timidez, o meu lado tímido, embora eu tenho o meu lado extrovertido, que eu consigo desenvolver isso. Cadê ela? Sumiu. Saiu, desligou a câmera. Gi? Eu fui buscar o carregador. Peguei. Então, assim, eu entendo quando ela fala sobre essa timidez e mesmo com uma desenvoltura boa, e sobre essa questão de ter ali, né, as anotações, não são muletas, às vezes ali é uma técnica de você ter os tópicos que precisa falar, não é uma muleta, não é uma coisa, tá longe de ser uma coisa ruim, às vezes tem slides, às vezes vão ter técnicas que você vai utilizar, então, excelente a sua apresentação, então, maravilhosa. E sobre a questão ali do chinelo, né, que eu utilizo, que é uma das coisas dos meus princípios ali, é de trazer as coisas de uma forma leve, porque eu sou uma pessoa que eu tô ali rindo, tal, mas eu sou uma pessoa às vezes brava, e né, essa questão da chinelada é uma coisa muito antiga, de outras empresas que eu trabalhei, eu ia treinar as pessoas toda vez que eu vou ensinar alguma coisa. Então, para tornar as coisas mais leves, assim, então eu brincava com as pessoas que eu estava ensinando, eu falava assim, olha, se você errar isso de novo, eu vou te dar uma chinelada. E aí eu trazia de uma forma leve. Então, assim, um dos princípios que eu tenho é tentar sempre trazer de uma leveza e equilibrar com essa minha personalidade forte, porque eu sou uma pessoa assim, eu tento trazer o good vibes nas atitudes ali, no fazer as pessoas se sentir bem, mas não nas palavras, ai, good vibes, não sei o quê, não. Tipo, né, eu gosto de trazer nas atitudes, no fazer as pessoas se sentir bem, no ensinar. Eu tenho um valor de ensinar muito grande, o valor de ajudar muito forte, um princípio muito grande, assim, para mim. Uma coisa que me rege muito é isso, assim, é o ensinar, o ajudar, é uma coisa muito forte em mim. Então, esse negócio da chinelada é para tornar as coisas leves, né? Ensinar de uma forma mais leve, na brincadeira ali, às vezes de fazer uma cobrança, de você cobrar ali um funcionário, cobrar alguma coisa, ó, já te expliquei isso, ou, olha, você não vai fazer, eu vou te dar uma chinelada, não sei o quê. Então, nisso ficou, já tem muitos anos isso, e a galera sempre gostou, sempre falou, nossa, mas você é uma brava legal, né? Então, é uma coisa assim que eu gosto muito de trazer com essa leveza. Então, alguns outros princípios que eu tenho, né? A questão da liberdade, da independência, da segurança, todas as coisas assim que amarram muito com a questão das finanças, que eu acho que a gente precisa ter ali a nossa individualidade, a nossa independência, a segurança, exatamente. Me identifiquei em muitas coisas na sua história, que você mencionou sobre uma infância, muitas vezes, né, muitas coisas sofridas, a questão de abuso e várias outras questões assim que eu passei também, e a gente vai criando coisas históricos para a nossa vida adulta, né? E a terapia é muito importante, eu também faço, né, terapia com uma psicóloga, e a gente sempre faz todos esses acompanhamentos e precisa sempre por muitos anos, né? Você também é psicóloga e você sabe disso, é muito importante e eu recomendo para todo mundo, assim, fazer uma terapia, né, com a psicóloga, ajuda demais, porque é muito importante a gente entender o nosso passado e o que a gente traz hoje ali no nosso dia a dia. Então, essa questão dali da gente entender os nossos sentimentos do que a gente sentiu hoje. Ah, por que que eu estou sentindo isso? O que que está me evocando? O que que está fazendo eu sentir? É muito importante para trazer, né, pro dia a dia. Então, me identifiquei muito com a sua história sempre. E você tá aí hoje, maravilhosa, driblando a sua timidez, porque eu sei como é que é isso, né? Todo mundo, você não tem essa timidez, e eu sei como é que é isso, como que é driblar, e tá aqui, né, assim, pé, né, com a timidez ali. Eu falo que é timidez de canto de boca, que ninguém percebe, mas ela tá ali. Então, você tá de parabéns, e a gente tem aí os nossos princípios que a gente vai levando, e lá atrás, tirando lá de trás as nossas crenças, né? Que
Muitas vezes a gente traz coisas lá de trás, contando a questão do peixe, né? Que às vezes a gente traz crenças da nossa família, de várias coisas que até atrapalham o nosso dia a dia ali. A gente cria algumas coisas que talvez não sejam tão boas para trazer para os dias de hoje. Crenças com dinheiro, obviamente, a gente sempre tem que trazer, né? Meu marido fala que eu faço a minha pregação com relação às finanças do Eu sou merchan. sempre puxa a sardinha pro meu lado, mas é verdade, a gente tem ali crenças com dinheiro, crenças com escassez, crenças com várias coisas, inclusive essa questão do trabalho mesmo, de a gente precisar ali sempre estar trabalhando muito, sempre estar ali se sentindo nunca é suficiente, porque minha mãe trabalhava muito, minha avó trabalhava muito, todo mundo era muito sofrido, e nossa, eu não estou sofrendo tanto, isso tá certo? Né? Então a gente sempre parar para repensar essas coisas. Então, muito obrigada, foi maravilhosa sua palestra. E está de parabéns e obrigada por compartilhar essa história com a gente. Obrigada. E aí, meninas, tem mais alguém que quer falar dos princípios? A gente já está chegando no final, tem 3 minutinhos. Pode Quer colocar falar, no Fabi? grupo também, né, Ana? Depois, né? Quem não conseguir colocar aqui, se depois Vamos, acho que vamos. fica Vai legal, subir né? para o YouTube. Vai subir para o Vai YouTube ficar isso aqui. gravado, a gente vai colocar. Vai ser gravado, vai para o YouTube. Ela falou, colocar os Vai lá, princípios, de Fabi? repente as pessoas querem falar sobre algum princípio, pode acrescentar lá no grupo, né? Pode Exato. colocar lá no grupo também. Boa noite, meninas. Quem falou? Gisele, parabéns. A Fabi. Oi, Fabi. Tá ligada a câmera, gente? Tá ligada. Foi incrível a sua proposta que você trouxe sobre essa questão de princípios, sobre você falar tudo que você pensa, seus medos, né? Eu sou um tipo de pessoa muito difícil de lidar comigo mesmo. Eu sou uma pessoa que brigava muito com a minha sombra. Eu sou cristã também. E um dos princípios que eu levo para mim hoje, né? Hoje não, já faz tempo, mas hoje está muito mais latente, é a obediência total à palavra. Por quê? Porque eu sou uma pessoa tipo, ou é 8 ou é 80, eu não tenho equilíbrio. E isso também faz com que você falou, não entra na balança, né? Então, ou você é muito ou você é menos. Então, eu tento ser obediente, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema com submissão. E uma dessas questões de submissão me trouxeram 2 divórcios. E hoje eu estou no meu 3º casamento. E o meu 3º casamento é um grande desafio para mim na questão da submissão. Porque aí eu entro naquela questão que a Bel falou, de você, se você é preparada, e você tem essa questão do seu masculino, e você é preparada para não se submeter a homem nenhum. Em quê? Independência financeira, em todas as coisas. Então, eu sempre bati de frente, sempre fui muito masculina, a energia é masculina, né? Então, hoje, para mim, um princípio que eu levo muito comigo é a questão da obediência, porque se eu não obedecer hoje os princípios da mesa, que nem você falou, os princípios da família, a questão dos princípios do casamento, porque eu não quero errar do que eu já errei, porque uma das coisas que quando você falou do princípio da mesa, me bateu demais, porque eu descobri que eu não gosto da minha casa. Eu odeio minha casa, entendeu? E aí eu fui quebrando tudo isso, por quê? Porque tudo começou na mesa. A mesa sempre me trouxe muita dor, sempre me trouxe muito desaforo. Foi na mesa que eu recebi as piores notícias, foi na mesa que eu descobri traições, foi na mesa que eu sempre fui julgada por meus pais, brincadeiras com os irmãos, aquele bullying. Foi na mesa que foram jogados complexos de inferioridade. Foi na mesa que foi lançada aquelas coisas de que você não é capaz, que você brincadeira com o corpo, que você é gordinha, que você é lesada. Então a mesa me trouxe um bloqueio e com isso me trouxe bloqueios para outros cômodos. E aí eu descobri que depois, quando eu casei pela 3ª vez e que eu estava dentro de um princípio, é o meu primeiro casamento dentro de um princípio bíblico, eu descobri que eu odiava a minha casa. Eu não cuidava, eu não gosto. Eu limpo minha casa, eu cuido da minha casa muito bem, mas eu não sei ser guardiã da minha casa, porque, para mim, me submeter a um homem me traz um complexo de inferioridade muito grande. Porque toda vez que eu deixei tudo isso na mão de algum deles, eu sofri. Eu cheguei ao flagelo de situações financeiras, sabe?
Então, para mim, ouvir você falar, ouvir as meninas, ouvir essa questão do princípio, dos princípios. Hoje não, hoje está mais ou menos. Então, hoje, se eu colocar na balança, eu posso dizer que já está 50% que eu já aceito o fato de me tornar a guardiã da minha casa e está tudo bem. Hoje eu aceito essa questão de, eu não estou trabalhando fora. Tudo bem, mas eu trabalho em casa pra caramba, eu tenho o meu empreender pra caramba em casa, isso não me gera mais complexo de inferioridade. Quando eu vejo meu marido, eu via antes meu marido chegar e falar assim, nossa, chegou do trabalho e eu tô aqui. Pô, eu tô aqui. Eu cuidei da casa, eu cuidei do meu trabalho, eu cuidei da nossa filha, eu cuidei de tudo, entendeu? E aí, só que o porquê? Só o fato de eu não estar, né? Porque a gente aquilo que a Gabriel falou, você é trabalhada, a nossa geração é assim, trabalha para não depender de ninguém, trabalha para não passar problema, para não. E aí, então, assim, foi muito boa tudo que você falou. Então, hoje, o meu princípio, assim, é a questão de obediência e amor. É uma coisa que eu estou lutando demais, que é a mesa, né? É servir. Eu tenho um problema, eu gosto de servir as pessoas, eu não gosto de servir a minha casa. E hoje eu estou ressignificando tudo isso. A ponto que, quando começou tudo isso, gente, eu fiquei doente, eu fiquei 3 dias assim, mal com febre, porque era uma guerra, eu ter que me submeter. Olha, não é brincadeira o negócio, mas assim, o princípio, o princípio da honra é a obediência. E quando você entende o processo de servir, você entende tudo. Então, eu mudei a minha visão. Falei assim, então, hoje eu não faço assim, não, hoje eu vou fazer para isso. Não, hoje eu vou servir alguém com meu amor, com a minha alegria, vou servir com o meu cuidado, vou servir com uma palavra, vou servir com um abraço, com um sorriso, com um oi. E aí as coisas vão se encaixando no seu propósito, porque nós fomos feitos para servir. Todo mundo tem esse propósito, de uma forma ou outra, que cada um serve de um jeito, né? Então, parabéns pela proposta, realmente foi muito legal. Faz com que a gente realmente pense assim. E aí eu faço das suas palavras as minhas. Você ter essa liberdade de poder chegar e falar entre amigas o que você pensa, o que você sente, sem ser, nossa, ela não ama a casa. Não, hoje eu estou amando a minha casa, mas já pensou você ter essa liberdade de falar assim, não, eu não gosto da minha casa, eu não gosto de servir, eu não gosto e sem ser julgada, né? Então é isso. Parabéns pela proposta. Quando a gente fala Oi. do princípio amar o próximo como a ti mesmo, a gente tem que sempre refletir como eu estou me amando, né? Porque não é eu amar o próximo, é como eu estou me amando para poder Exatamente. amar o próximo como a mim mesmo. Então, Aí esse se você vê que você é uma acolher, mentira, né? o se acolher, eu acho que é bem importante para você nesse momento, acolher essa Fabi, Sim, que ela olhar para ela, né? sim. Pensar que Ai, foi recurso não difícil, é viu? só Eu isso, acolhi ela, precisa porque eu não me acolher. via dessa forma. A vida inteira eu trabalhei. De repente eu tinha que me ver a dolar, a empreendedora dolar, meio período dolar e meio período empreendedor. Isso para mim, gente, foi triste, foi difícil. Ai, foi difícil. Foi uma guerra. E com Deus, né? Que é pior, que você não perde, não ganha Essa, nunca. o grupo vai abrir, acho que, muitos espaços de fala e de escuta, né, Ana? Para que a gente Com possa certeza, com fluir certeza. E cada outra vez coisa, mais e é essas duas falas. coisas que eu acho que a Fabi tem que pensar. Assim, duas coisas. Primeiro, isso não é para sempre. Essa tua posição hoje não é para sempre. É um momento que você está passando, que você está construindo a sua história como empreendedora. Você está construindo, né? Então, assim, não é para sempre. Primeiro é isso. Segundo, é assim, querendo ou não, Fabi, você estando na sua casa, você faz uma economia. E você fazendo uma economia, você ajuda o seu marido a trazer dinheiro para casa, porque ele traz, você é uma administradora disso aí. Quando você olha a sua casa como uma empresa e que você é a dona da empresa, que você precisa gerenciar isso aí para que o dinheiro que ele traz para dentro da sua casa renda o mês inteiro, faça tudo o que tem que fazer, É outra não precisa falar história. mais nada, Eu né? tive que Você é uma ressignificar. Não, eu tive que empreendedora, ressignificar. você entendeu? Olhando Eu para tive que mudar isso, muito isso. né? Pelo menos é assim, eu vejo dessa forma, porque se você, Sim. tudo bem, você não está trazendo talvez o valor que você queira,
Porém, só o fato de você não gastar o que não pode, economizar, tipo assim, olhar para dentro da sua casa, aquilo que você pode fazer para cuidar, isso, aquilo, outro, tratar ele, sabe assim, como provedor mesmo. Tudo isso faz a diferença. Não faz, agora eu entendo. Mas no começo foi difícil demais. Ainda é desafiador, né? Porque não é da Porque não é do natureza dia da para gente, ontem. né? Não é da Isso aí. natureza da gente. A gente não foi Mas é isso treinada aí. para isso. Nós não fomos treinadas para isso, essa é a verdade. É. Bom, meninas, alguém mais quer falar? Nós estamos chegando no final já. Já passamos 7 minutinhos já. Alguém mais quer falar dos princípios? Quer falar? Bom, se vocês quer falar, Bia? Tá tudo certo, Andressa? Tá liberado o microfone. Aí desliberou. Andressa, tá no mudo, tá no mudo. Andressa, tá no mudo. Aí, Liberou? liberou. Liberou? Não seria um propósito, mas minha palavra de hoje é agradecimento, Ana. Agradecimento a Uhum, você, colocado nesse grupo, de eu estar tendo essa oportunidade de estar obtendo tanto conhecimento, entendeu? De estar vendo pessoas uma ajudando a outra, entendeu? E outra palavra é o acolhimento, né? Esse acolhimento é maravilhoso. Eu acho que faz uhum, diferença, está fazendo diferença na minha vida, vai fazer muito mais e faz diferença na vida de muitas pessoas. Então, a minha palavra para hoje é gratidão. Gratidão por você, gratidão por esse grupo maravilhoso, dessas mulheres maravilhosas. E a história dela também, uma história linda, também me tocou demais. Tudo que as meninas falaram, eu acolho, né? Como uhum. minhas palavras também. Né? Não é fácil, às vezes, a gente, que nem você sabe que eu estou nesse processo de mudança, né? Trabalhando isso internamente, Uhum. firme e forte, Mas vai conseguir, vai conseguir, vai né? conseguir. Bom, Quando você escuta as histórias das outras meninas, você vê que todo mundo passou pelo processo. sim, né? Então faz Então, parte. agradeço todas vocês, agradeço você principalmente, sabe que eu te amo. Obrigada. Eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Então, é isso. Obrigada por mais essa oportunidade. É isso aí, meninas. Quer falar, Bia? Primeira vez que eu estou participando da reunião, mas já tive o prazer de conhecer muitas, né, no dia do café, no dia do café do happy hour, né? Foi mais ou menos isso. Nosso Food É, Network. isso. Então foi muito legal de conhecer a Bel e as meninas também. Então, assim, também Uhum, essa semana, quando ele me acionou para o negócio de fotografia, eu falei, nossa, eu não estou acreditando. É muito uhum, gostoso, né? Você ter essa uhum, reciprocidade e essa confiança. A palavra para mim hoje é confiança, uhum, porque foi um dia que a gente conversou, né? E ela teve a confiança de me uhum, apresentar para um outro grupo de mulheres também, que são empreendedoras. Então, isso uhum. daí deixa a gente muito, como é que eu vou dizer, emocionada, né? E é uma coisa muito intensa, porque Você às vezes está a indo para o gente caminho certo, né? é, exatamente. Então, acho que É tudo isso que a aí. gente escuta, que a gente acolhe um pouquinho da história de cada uma, né? Fica junto, né? Sempre vai estar aqui Uhum, com a gente. E é isso. é isso aí. Agradeço muito aí vocês. Obrigada, Bia. Beth, você quer falar alguma coisa? Beth, coloca a sua voz aí que nós vamos fazer um café lá no Turquesa, Beth. Ai, ai. Não, eu não quero falar, não. Vou confessar uma coisa para vocês. Estou com Hum. vergonha, mas eu tomei um relaxante muscular hoje, gente. Eu estou aqui pescando. A palestra foi ótima, Gisela, você me perdoa. Mas eu dei umas pescadas, não sei se alguém reparou, gente. Não, Me diz, ninguém parou. a culpa é do relaxante muscular, viu? É isso aí.
Mas eu acho que já que todo mundo está colocando uma palavra, eu acho que a palavra para mim é transformação, né? Eu acho que está todo mundo se transformando, todo mundo buscando a transformação, tá É bom? isso mesmo. Tá bom. E Bom, eu estou meninas, todo mundo na turquesa, hein? nós vamos. Semana já vamos colocar o convitinho lá. Roberta, você quer falar alguma coisa ou não? Roberta é tão bonita escondendo na câmera, gente. Nem sei se ela tá aqui com a gente, o celular dela tá. Bom, mas enfim. Vamos lá, então, meninas, a gente já chegou no nosso final, né? Passou 12 minutinhos da nossa conversa. Eu só quero agradecer vocês, agradecer a Gia aí com a sua história. Gia, a história vai para o YouTube, tá bom? Vai subir lá para o YouTube, a Ariane vai terminar aí de gravar, a gente vai subir, para que as outras também assistam e entendam o propósito da gente estar se encontrando online, que muitas vezes pode achar que é algo tão simples, mas que transforma a vida de alguém, principalmente de quem está aqui, né? Porque eu falo, está quem tem que estar, né? Essa que é a história, está quem tem que estar, está quem entende o nosso objetivo, o nosso propósito aqui. Então, eu só tenho que agradecer você, tá bom? A gente vai pôr nossa foto lá no Instagram também, né, Ari? No grupo. Vamos tirar mais uma foto, Vamos porque tirar mais entrou bastante uma gente aí para a depois, gente poder. daí eu emendo com a É. outra. Isso, aí você cria aí a nossa direção digital, nosso suporte digital. Ai, Todo mundo, abram as câmeras, arrumem os cabelos, passem perfume. tô arrumando meu cabelinho já. Deixa eu abrir aqui, peraí. Todo mundo, façam poses. Abram bem os olhos. Roberta, A consegue abrir Roberta, a acho que ela câmera? tá. Ela não tá. Não tá? Acho que ela não tá. É. Abram bem os olhos. Xiii. Foi? Deixa eu ver, a Bel saiu com o olho fechado. Peraí, deixa eu salvar isso aqui, porque Ai, Bel. É a Beth que toma o relaxante, eu sei que. a Bel que saiu. Então vai, vamos. Peraí, deixa eu salvar essa daqui, porque se alguém mais saiu com o olho fechado, eu Salva. emendo. Unhas, olhos. De novo. Abram os olhos. Tô não aguentando mais. Foi? Foi. Foi, Ari? Foi. Foi, então tá bom. Meninas, muito, muito obrigado. Gratidão a Bel, a Ariana, a Elizabeth, a Andressa, a Tabita, a Fabi, Fernanda, a Beatriz, a Gina, e se fala, a Roberta estiver ouvindo a gente, a Eliana também que saiu. Tá bom? Eu só agradeço. Meu coração aquece. Eu E eu falo que agradeço quando também acontece isso, muito essa sinal oportunidade, Ana, que o pelo propósito convite. é certo. Ai, que Eu linda. só Agora a gente quer ver agradeço. você no próximo encontro, hein? Presencial, hein? Vai ser Sim, lá na Turquesa. A Beth não tá adianta nem bom. fugir, vai ser lá. Ô, Ari, eu encerro aqui, paro a gravação, Ari? Assim que a gente encerrar, você clica no Stop quadradinho, recording aqui, aí tá? vai demorar para salvar, daí talvez 1 hora, mais ou menos. Aí deixa Tem que salvando. deixar ligado aí. Deixa ligado. Perfeito. Vai Tá demorar bom. 1 hora, o meu aqui também salvando. Gi, eu te mandei mensagem, daí você me manda uma fotinha sua para eu colocar na capa do YouTube. E se der Sim, seu logo também, que eu já coloco aqui também. E é isso, tá bem. ótimo, eu mando. Obrigada, meninas. Beijo. Então, Meninas, gente, muito boa noite, obrigada. gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.